Rafael Rocha. Rafael da Silva Rocha é procurador da República do Amazonas e coordenador do GT Amazônia Legal, graduado e mestre em Direito pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, atualmente no Ministério Público Federal. Exerce também as funções de procurador-chefe e procurador regional eleitoral. E eu sou fã dele de carteirinha, não podia deixar de dizer. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Almoçaram bem? Todos alimentados? Que bom. Eu vou apresentar para vocês algumas estratégias de monitoramento territorial, não que sejam as melhores estratégias ou as únicas estratégias, mas aquelas que eu pude experimentar na prática. E vou aproveitar para contar para vocês 3 lições que eu aprendi trabalhando aqui na Amazônia. Eu lembro como se fosse hoje da minha primeira reunião no Ministério Público Federal. Foi uma reunião com várias lideranças indígenas e de comunidades tradicionais. E lá pelas tantas, eu acho que uma senhora, uma liderança, percebeu que eu era o iniciante, que eu estava apenas começando. Aí ela me chamou assim: meu filho, olha para as pessoas que estão aqui nessa sala. E fez uma pausa dramática. Eu parei e olhei, né? Claro. Aí depois ela falou assim: toda vez que você não souber o que fazer, lembre-se dessas pessoas e fique do lado delas. Então, assim, eu já cheguei já com uma frase assim, super impactante, né? E foi muito bom, eu lembro até hoje dessa experiência. Essa imagem ilustrativa, a reunião não foi fotografada. E foi assim que eu aprendi uma primeira estratégia muito eficiente de monitoramento territorial. E qual é essa estratégia? É o diálogo, é a aproximação com essas lideranças, com moradores dessas comunidades, porque muitas vezes essa é a melhor forma de saber em tempo real o que acontece nesses territórios. Porque aí você constrói um canal de comunicação, uma relação de confiança, e você consegue obter essas informações que são tão relevantes para o nosso trabalho no Ministério Público. Antes de apresentar a próxima estratégia de monitoramento territorial, eu queria fazer uma enquete rápida aqui com vocês. Quem aqui tem medo de voar de helicóptero? Levanta a mão. Só isso? Só vocês? Vocês são corajosos, hein? Então acho que a maioria teria coragem. Foi feita uma pesquisa sobre isso. O resultado é esse aí. 64% das pessoas têm medo de voar de helicóptero. E foi justamente esse convite que eu recebi, também no meu primeiro ano de Ministério Público. Recebi um convite para fazer um sobrevoo na terra indígena Waimiri-Atuari. E eu tenho certeza que essa é uma excelente estratégia de monitoramento territorial, porque olhando de cima você consegue entender quais são as pressões sobre aquele território, entender a dinâmica. Então, para quem tem coragem, eu imagino que deve ser uma excelente estratégia. Acontece que esse rapaz da foto não sou eu. Eu não sei quem é, eu peguei essa foto na internet. Então, não tive coragem. Eu estou junto com vocês que levantaram a mão. 64% não tem coragem. Fica para uma próxima encarnação. E foi assim que eu aprendi uma primeira lição. Sempre escolher o lado certo da história. E qual é o lado certo da história, na minha opinião? O lado certo é o lado das pessoas mais vulneráveis. E muitas vezes, essas pessoas vulneráveis são exatamente povos indígenas e comunidades tradicionais. Eu trouxe aqui uma citação do Hemingway, não sei se dá para ler bem, mas, de fato, é como ele escreveu. Quem está nas trincheiras ao seu lado é mais importante do que a própria guerra. E essa foi uma lição que eu aprendi na prática. Vamos à segunda lição. O tempo é aliado, não é inimigo. O que eu quero dizer com isso? Quando eu comecei o meu trabalho como procurador, eu tinha um senso de urgência um pouco descalibrado. Então, tudo que chegava para mim parecia uma questão de vida ou morte. E eu queria muito dar uma resposta imediata, às vezes uma resposta simples para um problema complexo. Então, eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, trabalhava aos finais de semana, e não estava dando certo.
eu não estava conseguindo encontrar esse equilíbrio entre não ter pressa e não perder tempo. E aí eu tive uma virada de chave. A minha virada de chave foi a paternidade. Então foi justamente na minha família que eu consegui encontrar esse ponto de equilíbrio entre não ter pressa e não perder tempo. São só 2, gente. E como pai, como marido, eu sou insubstituível. Como procurador, não. E foi justamente essa força, esse amor que me deu a capacidade de ter essa longevidade aqui no Amazonas, onde eu já estou há 11 anos. E eu vou contar para vocês uma outra estratégia que eu avalio como bem-sucedida de monitoramento territorial. O ano era 2016. Eu não sei se todo mundo, eu sei que nem todo mundo é daqui, e eu não sei se todo mundo lembra, mas no ano de 2015, tal como em 2024, 2023, então percebam que fica cada vez mais frequente esses eventos extremos cada vez mais próximos, repetidos. Mas em 2015 nós tivemos uma crise muito severa de fumaça, uma fumaça densa que encobriu Manaus e as pessoas com problemas respiratórios. Então, assim, muita cara de filme repetido mesmo. E uma resposta da sociedade civil, não foi uma resposta do Ministério Público, foi esse aplicativo, o aplicativo Meu Ambiente, do Instituto Amazônia Mais. E esse aplicativo foi um aplicativo de denúncias, e na época ele tinha um diferencial importante, porque o usuário do aplicativo ele conseguia cadastrar fotos georreferenciadas. Então, aqueles órgãos de fiscalização que ainda não estavam tão familiarizados com essa tecnologia, conseguiam saber em tempo real o que acontecia nos territórios e poderiam atuar com base nisso. O Ministério Público, eu no caso ali na foto, esse sou eu mesmo, o Ministério Público considerou aquela iniciativa muito promissora e nós apoiamos de 2 formas. Uma primeira forma foi buscar uma sensibilização dos órgãos para receberem aquelas denúncias, implementarem nos seus fluxos de trabalho. E uma segunda forma foi notificar esses órgãos de fiscalização que recebiam essas denúncias para que prestassem informações. Informações sobre quais providências foram adotadas depois, né, que eles tivessem ido a campo, enfim, tomado alguma providência. E também até por uma questão de transparência lançar esses resultados da fiscalização na plataforma do aplicativo. Então, por que eu falo de tempo aqui? Porque pelo longo tempo que eu estou aqui, eu consegui acompanhar todo o ciclo desse aplicativo. Então, no início, havia muita resistência dos órgãos de trabalharem com isso. Depois eles começaram a aceitar, a incorporar, então a responder antes mesmo de receberem notificações do Ministério Público. E por fim, hoje em dia, eu acredito que esse aplicativo tornou-se até desnecessário, porque os órgãos já incorporaram as imagens de satélite ao seu trabalho. Então as imagens estão amplamente difundidas e eu concluo que a tecnologia é uma aliada muito importante e que deve ser utilizada também como uma das melhores estratégias de monitoramento territorial. E aí, uma terceira lição que eu estou começando a aprender, porque eu estou na reta final da minha passagem aqui pelo Amazonas, é que você sai da Amazônia, mas a Amazônia não sai de você. E o exemplo que eu trago de mais uma estratégia de monitoramento territorial é o projeto MPF na comunidade. Eu coordeno esse projeto. Ele é um projeto itinerante do Ministério Público, que consiste basicamente em realizar audiências públicas nos municípios do interior do Amazonas, onde não existem sedes do MPF. Aproveitando esse deslocamento, nós também fazemos atendimento ao cidadão e inspeções em loco. E por que eu considero essa uma estratégia importante de monitoramento territorial? Não só pelo tempo em que nós permanecemos no município, mas porque a ideia é também apresentar o nosso trabalho, criar relações de confiança com os moradores desses municípios, para que eles continuem demandando o Ministério Público, mesmo depois da conclusão da edição do projeto naquele município. E essa foto é uma foto de uma viagem que a gente fez, é um avião de pequeno porte da Polícia Rodoviária Federal. Dessa vez sou eu na foto, podem acreditar, eu sou o primeiro da esquerda, estou meio disfarçado, né? Mas sou eu mesmo, sou eu o primeiro da esquerda para a direita, tomei coragem. Eu tirei uma foto dentro do avião, caso alguém não acredite, o avião estava em voo. E dessa vez eu estou na coluna do sim, né? Então eu venci meu medo de voar,
tomei coragem, entrei no avião de pequeno porte, então estou ali na... Esse aí é mais equilibrado que o helicóptero, né? Estou ali na coluna do sim, dos 52% que tem coragem de voar no jatinho. Então, pensando nessa inevitável passagem de bastão, o que eu desejo para aqueles que vão me suceder é sorte, sucesso e, acima de tudo, coragem. Porque, como escreveu João Guimarães Rosa, o que a vida quer da gente é coragem. E de quem atua na Amazônia, especialmente no Ministério Público, o que a Amazônia exige é muita coragem. E podem cobrar isso do Ministério Público. Obrigado.